Olá pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje ele foi sugerido pelo Paulo, né, que nos segue, desculpa, nas nossas redes sociais, e ele pediu que eu comentasse sobre a dicotomia entre aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu quero fazer. Bom, isso acontece com todos nós. Obviamente que todos nós passamos por situações com as quais devemos passar, devemos enfrentar, ou ações que devemos ter, e outras que queremos fazer, temos vontade de fazer. Tá? Então, isso nos afeta a todos e ele nos oferece a possibilidade de fazer uma reflexão sobre isso. Então, vamos começar. A palavra devo, ela traz em si uma ideia de obrigação. Tá? A palavra dever, ela necessariamente não está intimamente ligada à liberdade. A palavra dever é algo que é imposto, é algo que nós temos que fazer, queiramos ou não. Todo dever é prazeroso? Olha, podemos até imaginar que existam coisas que a gente faz porque deve fazer, mas não impede que nós gostamos de fazer. A gente pode gostar muito de fazer alguma coisa que deve fazer. Né? Então, imaginemos, todos devemos trabalhar. Muitas pessoas gostam muito do que fazem. Então, é um dever e também está ligado a um prazer. Então, isso não é um problema, tá? Mas eu imagino que a questão dele que ele coloca tem a ver com a questão do dever mesmo. Então, dever está ligado a uma obrigação e, no caso da dicotomia, no caso da polaridade dos extremos, não está ligado ao prazer. Já eu quero fazer, né, tem a ver com a ideia de que aquilo ou está ligado a um prazer para mim fazer, ou que eu terei com isso um resultado necessário. Eu quero fazer alguma coisa porque aquilo me levará para uma situação que me é interessante, que me é prazerosa. E você pode observar que, às vezes, o dever e o querer, eles podem até se misturar um pouquinho. Por quê? Porque, como nós já aprendemos em alguns vídeos anteriores, o ser humano não toma nenhum ato que não seja necessário. Tudo acontece necessariamente. Então, mesmo aquilo que eu quero fazer porque aquele ato me traz resultados que me são importantes, ok? Mas nesse caso, ligado a prazer, ligado à alegria, ou seja, eu quero fazer aquilo, mas eu quero fazer porque o resultado me interessa, ou porque eu tenho prazer no próprio ato, tá? Essa questão, ela nos remete a uma reflexão que eu já fiz no vídeo anterior sobre a questão do limite, né? O limite sempre foi um detalhe importante de se refletir. Os gregos diziam que a maior contribuição que eles já trouxeram para a cultura foi a questão do limite, né? Há que ter um limite, tá? E para eles, sempre que você ultrapassa o limite, era uma híbris, né? Era uma espécie de erro, sempre punido duramente. Então, o limite dá sentido para as coisas. As coisas têm sentido para nós, elas têm prazer, porque elas estão ligadas a terem um limite, tá? Então, o limite é muito importante. Então, voltando à questão que o Paulo nos trouxe. Eu devo fazer. Isso tende a gerar em mim uma ideia de esforço. Eu quero fazer. Isso está ligado em mim a uma ideia de necessidade ou prazer. Tá? E ainda teria uma terceira, que seria eu escolho a ação. A ideia de escolha está ligada à liberdade. Você só pode escolher se tiver liberdade de escolha. Assunto esse que já também comentei em outro vídeo, essa questão da filosofia em relação à liberdade. Então, eu devo fazer, eu sou obrigado a fazer, eu preciso cumprir aquilo. Por quê? Provavelmente porque o resultado daquilo, ou o fato de não fazer aquilo que devo fazer, me gerará sofrimento. Eu quero fazer. O resultado para mim gerará alegria, gerará coisas interessantes. Tudo que eu quero fazer, eu faço porque preciso fazer aquilo, não no sentido de dever, mas porque o resultado é agradável. Nós passamos por isso o tempo todo. O tempo todo. Porque ao vivermos em sociedade, obviamente nós temos uma série de deveres. E um dos deveres que temos é respeitar limites,
que são impostos pela moral e impostos pela lei. Então, a ideia de liberdade ela fica prejudicada sempre que nós estamos falando em termos de convivência social. Há uma série de limites para tudo. Então, o aumento do dever, ele sempre pesa muito mais em relação ao prazer. Tá? Dever significa se conter, estar obrigado a. Né? Querer significa estar ligado ao prazer, mas ter vontade de fazer aquilo, porque o resultado ou o próprio ato é importante. Diferente de escolher. Escolher é muito diferente. Até sugiro a você, faça um pequeno teste, isso é uma pequena dinâmica, você pode fazer a qualquer momento. Você fique de pé e se concentre um pouquinho, feche os olhos e diga, né, eu devo, e dê um passo. Perceba a reação física do teu corpo. Você vai notar ali uma certa tensão. Depois você diz a palavra eu escolho e você dá o mesmo passo. E você observará necessariamente que esse passo será mais leve, será mais fácil, terá muito menos tensão do que eu devo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que como essas palavras estão enraizadas em nós, como elas provocam reações físicas que muitas vezes nem percebemos. Tá? Então, dever e querer, coisas diferentes, mas que também têm seus pontos de ligação na medida em que muitas vezes querer é querer por um resultado, e esse resultado eu preciso dele para mim. Então, no querer, necessariamente não há um ato livre. No querer há um ato que tem um resultado esperado ou um processo, ou seja, fazer aquilo é gostoso, é prazeroso para mim, me dá alegria. Dever não está ligado à alegria, dever está ligado ao esforço. E é muito importante a gente parar para pensar, como fez o Paulo sobre isso, porque se nós conseguirmos ter uma certa compreensão a respeito dessa dicotomia, talvez os nossos atos de dever fiquem mais leves de serem feitos. Isso ajuda muito. Tá? O resultado entre tensão e relaxamento, ou entre coisas que nos alegram e nos entristecem, essa contabilidade é o que faz a gente se sentir bem ou mal, não há outra. Tá? Então é muito importante ter essa sutileza de observar e pensar sobre isso. Nós pensamos muito pouco sobre as palavras que usamos e sobre os efeitos que essas palavras têm em nós. Algumas palavras, só de dizê-las, elas já aumentam a nossa tensão. Outras nos relaxam, porque nos fazem se sentir mais leves e tudo mais. Então, a sugestão do Paulo é importante, né? É muito importante. Ok, pessoal? Espero ter respondido ou ajudado, porque essa questão nem é ser respondida, ela é uma questão de ser mais entendida mesmo no seu significado, e respondido a questão que o Paulo nos trouxe, e convidar você que está nos assistindo a também sugerir assuntos para que a gente possa usar nos próximos vídeos, assim como o Paulo fez. Se inscreva no canal, convide as pessoas a se inscreverem também, estamos crescendo, estou bastante contente. Visite o nosso site, eduardocarvalho.net, lá você terá uma série de opções para navegar a respeito de assuntos ligados ao autoconhecimento e tudo mais. Ok? Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.